A tropa de elite dos touros de rodeio no Brasil pertence a ele. Você virou peão ainda moleque, Paulo, com 14 anos, mas logo depois disso preferiu ficar por trás dos bretes. Por que isso? Eu nasci em Barretos, que é o berço do rodeio brasileiro, vamos dizer assim. Eu vim de uma origem de pecuaristas, né? Meu avô era pecuarista conhecido em Barretos, chamava Antônio Pereira. Desde pequeno eu ia naquela festa. E nas férias, eu morava em Barretos, quando chegava nas férias, final de semana, eu ia para a fazenda e ficava lá no meio de peão, arriando cavalo, saindo para invernada. A minha avó ficava doida, né? Que eu saía cedo com os peões e voltava às 5 horas da tarde sem almoço. Eu era apaixonado naquilo, né? Criado desde os 5 anos e sempre indo em Barretos na festa do peão, que era o maior evento do Brasil, ainda. E quando chegava todo ano na festa lá, eu encontrava os peões que montavam lá na época, o rodeio de cavalo era muito forte, e tinha peões da fazenda do meu avô montando em Barretos, participando. E quando que você soube que você não ia pro brete, que você ia ficar por trás, que a criação era o teu mote? Eu tive uma distensão na virilha, e meu pai arrumou para montar em Barretos, ele assinou para mim, e eu e um amigo meu... Seria a primeira montaria oficial? Seria. E eu com a virilha distendida, eu acho que muita força e o corpo ainda novo, sei lá, a musculatura... que exigia muita força, né? Então não estava tão preparado, sei lá o que era isso. Então meu pai falou o seguinte, já que você gosta disso, então vamos montar uma companhia. Ele me deu 13 touros. Com 16 anos então? Foi. Na época a gente viu o rodeio como aquela coisa mais de circo, aquela coisa mais simples, de várzea. E meu pai me ajudou muito na época, ele achava que o rodeio tinha que ter uma visão mais empresarial. Eu via as arenas que tinham por aí, tudo mal pintada, suja. Falei, pô, não pode dar uma visibilidade dessa, senão o patrocinador, aquele pequenininho daquela época, mesmo no supermercado, não vai querer pôr a marca dele num negócio sujo. A profissionalização do esporte a gente vê no Brasil em diversas modalidades, não seria diferente na montaria de touro. Agora é o seguinte, meu amigo, o touro bandido. Touro mais famoso que já existiu. Fez parte de uma grande novela. Quem foi o touro bandido pro esporte? Quem foi esse touro maravilhoso pro coração do pau? Foi um animal que foi respeitado no mundo inteiro, além desses vídeos de internet, dos desafios aqui no Brasil. Quando passou na novela América, na Índia, quando passava as cenas do boi, você sabe que o touro lá é respeitado, parava o país para assistir o touro. Era com uma honra uma novela passar um animal daquele. Primeiro ídolo popular do rodeio. Então o bandido ele substituía até um show no rodeio. Era aquela expectativa se o peão ia conseguir parar nele e todo mundo torcia por ele. Ninguém torcia pelo peão. E eu acho que aqui no Brasil o esporte ganhou notoriedade através do bandido, respeito, credibilidade. Você se emociona falando dele, cara. Por que mexe tanto no coração do peão? Por que te emociona falar desse animal, cara? Ele era um animal especial, né? Comprei 10 touros de um amigo, ele foi o 10º touro a ser escolhido, quase que eu não levo ele. O bandido era um animal muito acima da média de inteligência dele, um animal muito inteligente, que ele sabia para que ele estava. Mesmo aqui na propriedade, quando nós vínhamos fazer exames de sangue, fazer avaliações periódicas, você não conseguia trazer ele facilmente para o brete, para conseguir mexer nele, ele tinha uma vontade própria. Quando ele pulava, ele determinava o jeito que ele queria pular, ele determinava se ele queria pegar o peão. Na hora que o peão olhava, ele dava um pulo, ele olhava o peão. Dependendo do posicionamento, ele inventava o pulo para derrubar o cara. O bandido já tinha uma história para trás que já estava impondo medo, a peãozada não estava montando mais nele. Tanta dificuldade que ele impunha, entendeu? Então, aí quando adquiriu ele, surgiu as ideias, né, do desafio. Que eu enxerguei nesse touro algo diferente, porque eu acho que o esporte precisa de novidades, de desafios. Com certeza, novos desafios. E eu acho que de sair daquela mesmice. Você chega no rodeio, ou o peão derruba o touro, ou tira aquela nota. A maior nota da noite, o peão que tirasse a maior nota, tinha o direito de desafiar o bandido. E eu peguei vários clipes dele, montei uma cena de medo para o público assistir aquilo, chamava o peão na arena, acho que tinha que valorizar o cara que ia montar. Com certeza, é o herói. Montar nele também, quantos prêmios o cara, quanto que o cara já tinha ganho em grana, tudo, ia pro desafio. Ali parava, né? O locutor naquela emoção, todo mundo, ninguém piscava, abria a porteira, 1 segundo, 2 segundos, o bandido tacava o peão longe. Levaram eu até no hospital em Jaguariúna, deixaram eu lá, fizeram uma tomografia das minhas costas, aí falaram que a minha coluna estava quebrada. Aí falei, meu Deus.
O jornalista me entrevistou, eu falei, não, mas a hora que eu sarar eu vou ter preparado para esse bandido de novo. Vai ser um grande desafio que eu quero fazer com ele de novo. Ney Lovan voltou a desafiar o touro bandido em 2003. Novamente caiu antes dos 8 segundos, mas não se machucou. Esse acidente que aconteceu com o Ney Lovan foi na final, né? Então naquele rodeio, naquele mesmo rodeio, houve uma parada nele. Mas ele ainda não era do Paulo e ele estava começando no rodeio. Então depois que ele virou o bandido, que o Paulo comprou ele passou invicto aí por, né, até esse óbito dele aí. O bandido foi um animal que ajudou a valorizar o rodeio, valorizar a minha companhia, valorizar o esporte. Mas esse boi morreu de um câncer no olho, ele tinha uma pinta, porque ele é da raça meio sangue cimental com Nelore, então o olho dele é vermelho. É uma cruza. É um meio sangue. Ele tinha uma verrugazinha e ela era cancerígena. E aquilo foi aumentando, paralisou esse lado dele aqui, ele parou de respirar. E na época o bandido foi emagrecendo, e ele ficou 1 ano sofrendo. Então chega um momento, você morre por fala, dentro, não, né? leve ele embora, eu não quero ver esse boi sofrendo. Tanto é que na última aparição dele numa arena em São José do Rio Preto, era um boi que pesava 1000 quilos, ele estava com 500 quilos. Eu levei ele na apresentação em Rio Preto, fiquei com um pouco de vergonha de mostrar ele feio. Mas só que as pessoas queriam ver o bandido. Eu estava na arena, ali no brete, onde a gente sempre fica, soltou ele para a arena, que eu vi de gente chorando por causa desse boi. Ele entrou na arena, magrinho, lógico, menos pose, mas entrou, cumprimentou todo mundo, ele arrastava a mão na arena, fez uma posezinha, cheirou a arena, ele fez o showzinho dele ali. E aí eu só vi um monte de gente chorando na bancada. É uma emoção, né, até cara? os peões que tinham uma certa disputa com ele, tiraram o chapéu para ele na hora que ele entrou na arena, falou. Aí a partir daí eu falei, eu queria que ele fosse logo, para descansar. A hora que ele era mais dócil era essa hora do tratamento dele. O dia dele até fazia os preparamentos dele nadar, fazer nadação. Quando a gente ia cuidar dele, ele sabia que estava cuidando dele, ele permitia que se fizessem os curativos no olho dele, que era onde ele tinha esse câncer, né? Ele permitia esse manejo, ele só não gostava de injeção. Quando aplicava alguma injeção nele, a hora que soltasse ele, não tinha carinho, não tinha nada. No último dia, no dia que ele morreu, ele foi no quintal de casa, amanheceu na porta da minha janela, até eu acordei e ele estava... Escutei ele berrando na janela do coisa. Eu abri a janela, eram umas 6 horas da manhã, eu chamei a mulher, a minha esposa, né? Falei, quem está aqui na porta de casa, na janela de casa. Aí ele saiu da janela, saiu do quintal de casa, veio próximo às árvores ali. Vamos dizer, uma pessoa, para mim se tornou uma pessoa, não. Após ter passado em casa, parece que ele passou até para se despedir. Passou lá na parte da manhã, acordei com ele e os últimos passos dele foram aqui. Ele chegou aqui, ele parou aqui, foi a última caminhada dele, os últimos passos foram aqui. Mais de 2.000 doses de sêmen dele congeladas e existe um trabalho genético sendo feito com isso. Em breve aí nós vamos ter vários filhos do bandido pulando aí na arena. O Paulo Emílio ele deu alegria, mas para mim acho que deu mais ainda, de verdade. Sério mesmo. E era bom demais. Cheguei a ter ciúme já do bandido, tive sim, porque eu falava que o bandido estava em primeiro lugar da vida dele, não eu e os filhos dele. Mas não tinha como mudar. Então é a paixão dele, são os bois, é essa vida aqui.